Negatividade, situações adversas, medo, tristeza, derrota. Essas são situações que fazem a gente se tornar pessoas muito mais fortes. E aí, beleza? Meu nome é Andrew, você está no canal Avanço Total e eu vou te dizer o porquê que você olhar essas coisas que eu acabei de citar de uma forma diferente vai te tornar uma pessoa muito mais forte do que você é hoje. Nós somos condicionados a enxergar essas situações como sendo algo ruim, que não tem solução, que é impossível de se resolver, não tem como aprender nada com isso, que quem cai em alguma desse tipo de situação não tem como crescer de novo, que é algo impossível. E é muito pelo contrário, é muito mais uma questão de você enxergar esses problemas de uma forma completamente diferente. Eu vou te mostrar o porquê disso. Veja só, nós como seres humanos sempre buscamos crescer, evoluir, deixar o nosso legado, construir coisas boas, mas vamos parar para pensar um pouco. Se a gente vive somente em alegria, se a gente tem muito prazer, se a gente está em ótimas situações, sempre tem vantagem, está sempre no sucesso, quem é que vai querer abrir mão disso tudo para mergulhar no mar de desconhecido, no mar de negatividade, de coisas ruins, de desafio, de correr o risco à derrota, sabe? Eu acho que ninguém vai querer abrir mão de tudo isso, não é à toa que tem aquele ditado que fala assim: eu não vou trocar o certo pelo duvidoso, saca? E agora imagina só se os nossos ancestrais de lá de trás, lá no tempo das cavernas lá, pensassem dessa mesma forma, sabe? Viver, ter a alegria, o sucesso e tudo mais, as suas conquistas daquela época, e eles não decidissem evoluir. Com certeza a gente não estaria no que tem hoje, com certeza você não estaria vivendo por aqui, com certeza você não teria as coisas que você tem hoje. Seria completamente um mundo diferente, talvez estaríamos lá atrás ainda, ou a gente nem existiria. Pelo simples fato de que se eles se acomodassem naquele jeito de viver, se eles não buscassem a evolução, se eles não se arriscassem a conhecer esse lado sombrio que tinha na época, que era um ambiente altamente hostil, corria perigos a todo canto, leões, insetos, um monte de coisa. Se eles não buscassem construir formas de evoluir, se ajuntassem para sobreviver, e se fossem à caça, a gente não seria quem a gente é hoje. Porém, eles foram fortes o suficiente para superar as dificuldades a cada dia. Veja só, eles superaram a tristeza de ver um membro do seu grupo morrendo, eles superaram a derrota de não conseguir estar indo à caça, ou muito menos conseguir achar uma presa, porém ela acabar fugindo. Eles tiveram que passar fome, fora o frio, aquele afeto de ter que viver em grupo, o que não é algo muito fácil, mas também não é algo completamente impossível. Se não fosse graças a tudo isso que aconteceu, entre outras coisas que a gente não faz nem ideia, porque a gente não viveu naquela época para saber as dificuldades que nossos ancestrais passaram, que foi graças a tudo isso que a gente chegou aonde a gente está hoje, o quem nós somos hoje. Aí você pode estar pensando assim: nossa, trazendo um discurso de coisas que aconteceram lá atrás, não tem o mínimo de, sabe, não conecta com o que a gente está vivendo hoje. Aí eu trago para você exemplos de grandes nomes de sucesso que hoje em dia já passaram por muitas dificuldades. Um deles aí, você sabe que é o Steve Jobs, passou por uma grande dificuldade na sua empresa, que foi a Apple. E temos aí um grande cara aí que eu acredito que você conhece também, que é o David Goggins. Ele tem uma história de superação muito incrível. Temos também o Cristiano Ronaldo, todo mundo conhece, um cara aí, um jogador de futebol muito bem renovado pelos seus talentos em campo. Temos também o Flávio Augusto, que eu tenho certeza que você conhece essa grande história aí pra gente aí brasileiro. O interessante é que todos eles passaram por momentos de dor e angústia. Porém, uma coisa que todos eles têm em comum, que é essa questão, essa força de vontade de superar a si mesmo todo santo dia. Como que é superar a si mesmo todo santo dia? É sempre quando você estiver fazendo uma atividade, você entregar 1% a mais. Se você fizer 1% a mais todo dia, você vai estar 365% a mais em um ano. E assim vai. Você se deparar com um problema e não olhar com algo definitivo, que não tem solução nenhuma, que é aquilo, ponto final, acabou. É simplesmente você vê-lo com outros olhos,
procurando encontrar uma solução para aquele problema. É você entrar num lugar que está com desordem e traçar um plano para deixar organizado. É você olhar para a derrota como um aprendizado e não como algo péssimo que você não deve passar. É você ver o medo como uma oportunidade de crescimento, não como algo que vai te prender ou que é algo completamente ruim que você não deve encarar, bater de frente, saca? Não se restringir a não aquilo porque você acha que vai te machucar, e sim como uma oportunidade de crescimento, de você se superar, chegar lá e falar assim, ó, eu superei isso, você que tá passando por isso, você também pode superar, saca? Eu acredito que a forma como você é hoje não é simplesmente pelo contexto em que você tá vivendo, mas também pela forma como você enxerga a si mesmo e enxerga o mundo lá fora. E aí pode ter uma pessoa que vai falar assim, nossa, falar é fácil, eu quero ver fazer. Teve um discurso tão lindo, quero ver você tá colocando tudo isso em prática, quero ver você tá mostrando para as pessoas que isso é verdade. E aí eu digo para você uma coisa, é uma frase que repercutiu muito na minha cabeça depois que eu escutei ela no podcast. Quem quer, dá um jeito, e quem não quer, dá uma desculpa. Bom, e esse aí foi o vídeo. Se você curtiu, deixa um like, compartilha com os amigos e nos vemos no próximo. Fui!